Olá, estamos de volta com o programa Band Entrevista. E para marcar esse recomeço, o nosso convidado muito especial é o professor cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Jefferson Medeiros, que hoje vai falar sobre um assunto de extrema importância: aumento dos casos de tireoide, que afeta 3 vezes mais as mulheres do que os homens. Muito bem-vindo, Dr. Jefferson Medeiros. Obrigado. É um prazer enorme tê-lo na bancada do Band Entrevista. O prazer é todo meu, Para falar realidade. sobre um segmento que tem muito mais valor do que tudo, que é a saúde, que é a vida, que esse é o seu objetivo. Sim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço. E eu fico muito feliz, na realidade, Chuinha, de estar vindo aqui conversando com você sobre coisas que eu acredito. E o que eu acredito muito é que o médico, ele realmente tem que começar a falar de saúde, ele tem que expor e a gente tem que trazer as coisas, as verdades, as realidades. Eu acho que, infelizmente, com as fake news, tanto para o bem, mas para o mal, então eu acho que... A internet é importante, mas o Dr. Google não pode ganhar dos médicos de verdade. Não pode, nem o Dr. Google, nem o YouTube, então a gente tem que estar aqui realmente para a gente falar as coisas que são importantes para as pessoas saberem. Com certeza. Baiano, 42 anos, jovem, né? Formado em medicina pela UFAM em 2003, fez especialização no Hospital do Câncer de Goiás, estágio no Hospital Oncológico de Cabeça e Pescoço em Toronto, no Canadá. Teve uma vasta experiência de muitos anos, por sinal, no nosso Hospital do Câncer aqui de Manaus. Sim. É professor de cirurgia e também coordenador de internato de medicina, é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, ou seja, e tem mais de 500 cirurgias realizadas com sucesso e, diga-se de passagem, entre elas, que ainda não foi computada, a minha, que hoje está fazendo 1 mês de cirurgia de um câncer de tireoide pelas mãos desse grande doutor. Por isso é tão bem-vindo aqui com toda essa bagagem. Sim, tem toda a autoridade para falar de um assunto de extrema importância. Como é que o senhor se sente nessa profissão, salvando vidas? Olha só, eu acho que realmente, ainda essa semana eu estava conversando com uma amiga e a gente falando muito sobre essa comercialização da medicina. E ainda na época que, há 20 anos atrás, 21 anos atrás, quando eu entrei na faculdade de medicina, a gente acreditava realmente que era um dom. A gente acreditava que tinha sido Deus que tinha escolhido a gente para fazer essa profissão. Então, realmente, a gente, quando vê, às vezes, a banalização da medicina, a parte muito comercial dela, isso daí entristece a gente. Entristece quando eu vejo um aluno meu lá na UEA preocupado em quanto ele vai ganhar depois que ele sair. Era uma coisa assim, inaceitável. A gente simplesmente faz a medicina pelo dom e por amor ao que a gente quer fazer. Então, falar sobre dinheiro, falar sobre essas coisas, eu acho tão vil na realidade. Né? Vem. Como consequência, mas não é o objetivo. Não, eu acho que Senão se perde, né? Não, eu acho que o mais importante, eu sempre tive toda a tranquilidade de que você fazendo o seu trabalho bem feito, de você se dedicando. E uma coisa que é mais importante, Júnior, é uma coisa que está faltando muito dentro da medicina, na realidade, na relação médico-paciente, que se chama amor. É uma coisa humanização. O amor, ele vai trazer tudo isso daí, entendeu? Então, essas coisas realmente vêm junto. Não precisa você ir atrás, entendeu? Com certeza. Agora, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, para cada ano do triênio 2020-2022, 14 mil novos casos de câncer de tireoide estarão sendo diagnosticados. Como você avalia esse quadro? Juinha, uma vez, eu conversando com alguns amigos aqui em Manaus, a gente começou a ver que realmente estava aumentando muito o número de casos aqui em Manaus do câncer de tireoide. E naquele momento a gente ficou pensando, será porque a gente não tinha dificuldade de ter acesso de fazer ultrassom, então a gente começou a ser um exame mais barato, na periferia é feito, mais em conta hoje em dia. E aí a gente começou a pensar, poxa, então realmente em Manaus está aumentando por causa disso. E aí, as pessoas estão procurando mais, mais ginecologista, mais diagnóstico, né? Um diagnóstico maior. Por quê? Porque hoje em dia no hall
dos ginecologistas, eles já começaram a fazer ultrassom de tireoide. E aí a gente tem o aumento realmente desses casos. E no momento de num congresso brasileiro, a discussão veio com outros amigos do Brasil e todo mundo falando a mesma coisa. Não, mas não é só em Manaus, no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, e a gente começou a ver que era um fator que não era local. E aí eu tive, uma vez que voltei a Toronto para um congresso, no Congresso Mundial, e a grande discussão era essa. Então não era Manaus, não era Brasil, é o mundo todo. Você está tendo um aumento no número de casos de câncer de tireoide. Muito a gente fala, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, o aumento do ultrassom de ser feito, da ginecologista está pedindo. A qualidade dos exames, a qualidade a tecnologia também na parte da medicina, com equipamentos mais precisos. Mais precisos, e ela chega, e na realidade não só por causa dos equipamentos, mas da popularidade, popularizou. As nossas pacientes, eu tenho muita paciente que vem da periferia, que no dia a dia dela, anualmente, vai no ginecologista e vai fazer o teórico check-up. E aí é pedido ultrassom. Muitas pessoas perguntaram de mim, como é que você descobriu que você estava com câncer, algum sintoma? Não senti absolutamente nada. Foi num check-up que foi, descobriu um nódulo e aí que depois começou tudo. E o importante também falar é que, assim, mais de 90% dos pacientes não vão ter sintomas do câncer de tireoide. O câncer de tireoide ele só vai estar sintomas se ele estiver muito avançado, invadindo o nervo da voz, que vai dar rouquidão. Então, aquela paciente que está com rouquidão já há muito tempo e vê que tem um nódulo, pode, por causa da irritação, engolir, a dificuldade de engolir, às vezes dificuldade para respirar, porque está muito grande. Então, assim, mas é raro. A grande maioria das vezes vai acontecer exatamente o que aconteceu com você. De fazer um exame de ultrassom, de repente descobre que tem um nódulo e aí vai atrás de todo esse sistema. Então, tem uma discussão muito grande, ainda ontem eu estava com uma endocrinologista, amiga minha, discutindo sobre isso. Os endócrinos falando muito que está se fazendo muito exame, está tendo um alarde muito grande, mas aí eu perguntei na outra visão. Não é um alarde, é um alerta. É um alerta, mas olha a outra visão. Que câncer é câncer, né? A outra não visão. existe um câncer melhor, câncer pior. Não, claro não. que o médico, a médico, se tiver que escolher, o câncer de tireoide tem mais chance Exatamente. de cura. O que a gente tem que pensar? Eu penso pelo lado do paciente. Se eu fosse o paciente, se eu preferia ter um diagnóstico de um câncer com um nódulo pequeno. Outra coisa, existem cânceres agressivos, mesmo de tireoide, que pode dar metástase para pulmão, para osso. Eu não queria esperar para pagar para ver. Com certeza, ninguém, entendeu? Né? Ninguém queria. E essa história, muito quando falam assim, olha, o câncer de tireoide é um bom câncer. Na realidade, eu entendo o lado das pessoas que tentam amenizar para dizer para você, olha, vai mais tranquilo, a chance de cura é muito mais alta, mais de 90%, mas nenhum câncer é bom. Com certeza. Agora, esses dados novos que o INCA estima de 14 mil novos casos a cada ano, a partir de 2020 até 2022, imagino que aí não seja um número tão real. Por exemplo, meu caso e de muitas pessoas... pode ser que não entre, Pode ser que não entre. Assim como imagino os casos, por exemplo, do interior da Amazônia, justamente pela dificuldade logística. Então, quer dizer... Há uma subnotificação, você acredita? Sim, eu acredito nisso e eu vou além. No Brasil, o sistema de saúde, eu tive a particularidade de passar um tempo no Canadá, em Toronto, fazendo estágio. E o que acontecia lá? Era tudo interligado. Então, quando o paciente chegava no hospital, no Mount Sinai, que eu estava lá, e eu precisava acessar... Eu pegava o CPF dele, o númerozinho do registro dele lá, na realidade de saúde, e eu tinha acesso a todos os exames, desde o médico da casinha que fez os exames, até o endocrinologista, até ele chegar lá. Então, nada disso é perdido. Então, existe lá no Canadá, existe essa notificação de todo o país. Então, aqui memória coletiva. Uma memória coletiva. Você tem uma coleta de dados que é fidedigna. Então, se hoje, lá no Canadá, quiser levantar os cânceres de tireoide, eles conseguem só pelo busca, o CID, e eles conseguem fazer essa busca. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. Eu acho que é uma coisa que é muito interessante, porque imagina quantos pacientes fazem exames de um lugar, perde o exame,
e daqui a um tempo precisa fazer um outro tratamento e não sabe nem o que teve. Ou muitas pessoas que saem de Manaus com o diagnóstico e vão operar fora, em São Exatamente. Paulo. Aí começa, o que acontece? Vai ter que fazer tudo de novo. Por quê? Porque vai se acreditar que que existe essa necessidade. Agora, doutor Jefferson, por que nas mulheres o câncer de tireoide é 3, 4 vezes maior do que nos homens? Somos mais estressadas? ou é hormonal? Olha só, existem estudos, e até semana passada, com meus alunos, a gente fez uma revisão de um estudo francês, onde eles pegaram as pacientes que tiveram câncer de tireoide e foram fazer algumas avaliações, e principalmente nessa parte hormonal. Eles viram que quem tem um maior tempo de exposição, um menor tempo de exposição, quem começou a menstruar mais tarde e quem teve a menopausa mais precoce, teve um gap aí muito pequeno, elas têm uma maior predisposição a ter o câncer de tireoide. Mas isso, assim, é um estudo grande que tem só dentro da França, ainda não se sabe se é reprodutivo, não sei se meus dados aqui do Brasil vai ser igual deles, mas que é importante a gente saber que, assim, acredita-se que tem algum fator hormonal e as coisas estão levando isso daí. Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu fico parado e penso assim, imagina que homem só vai no médico quando está morrendo. E as mulheres, elas sabem mais se elas têm doença, por quê? Porque as mulheres, desde aquele momento onde tem a menstruação, precisam ir no ginecologista a primeira vez, anualmente elas vão. Então, assim, a gente sabe que provavelmente tem fatores hormonais, que realmente tem muitos estudos em cima disso. Agora, uma coisa que veio nova é muito sobre obesidade. Há muitos estudos apontando que o câncer de tireoide ele tem uma ligação com a obesidade também, e se você for ver, no nosso Brasil todos, e o Amazonas se tornou a capital, o estado, e Manaus a capital de um primeiro ou segundo lugar, não me lembro de cabeça, de a capital mais obesa do Brasil. Então, a gente tem um aumento da obesidade e, por consequência, aquela história... A nossa alimentação com carboidrato, com farináceos, tudo isso contribui também. Né? E aí a gente começa a querer, os estudos são grandes exatamente para saber o seguinte, é do que a gente come, é do nosso estresse, de onde vem, é como hormonal... peixe, né? Estamos morrendo pela boca. Agora, nos homens, esse número é mais baixo, mas em compensação, quando diagnosticados de forma positiva, é de maior agressividade. Existe já um estudo comprovado explicando qual a razão de nos homens essa agressividade? A explicação a gente ainda não tem. O que a gente sabe exatamente dos homens? O nódulo de tireoide é mais comum nas mulheres, para cada 3 mulheres, um homem em média. Geralmente, quando o homem tem nódulo tireoidiano, ele tem uma maior possibilidade. Então, assim, por ser homem, existe um fator de risco adicional que aumenta em 15% desse nódulo ser câncer. E o que a gente sabe? Geralmente, quando o homem tem câncer, ele tem uma predisposição maior de ser mais agressivo. Então, imagina você, quando entra um paciente com nódulo tireoidiano no meu consultório, se for uma mulher, eu vou ter um pensamento muito mais tranquilo e eu vou dançar muito mais conforme a música. Quando é homem, a gente tende a ser mais agressivo, explicar o porquê que você não quer perder tempo. Então, muitos pacientes que, olha, doutor, eu estou com um nódulo aqui e aí eu puncionei, deu câncer, mas eu quero esperar, sei lá, depois das férias, depois disso. E a gente faz assim... No caso de homem, nem pensar. Não, e aí eu já tive pacientes... Quanto mais rápido agir, melhor. Que eu fui falar assim, olha, faz o seguinte, vamos fazer do jeito que você quer, mas faz um ultrassom agora e vê seu pescoço, vê seus gânglios. E de repente no ultrassom mostra que já tem 1 ou 2 ou 3 gânglios que já tem metástase, quer dizer, o câncer já saiu do local, já foi para esses gânglios. E aí eu consigo dizer para ele, assim, é por isso que eu não quero que você demore, é por isso que você tem que fazer a cirurgia um pouco mais rápido. A metástase vai para os gânglios? O primeiro lugar, os gânglios, que é a vulga landra, né? A gente chama de linfonodo do pescoço, e isso localmente. E aí você pode ter também em pulmão, pode ter em ossos, em outros órgãos, mas pulmão sempre é o local que são as metástases que a gente chama à distância. Então, assim, mas vamos para um breve intervalo, o papo tá bom, extremamente importante para você, para todos nós, não sai daí que já voltamos para um breve intervalo. Voltamos no segundo bloco. O nosso convidado especial de hoje é o professor
cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Jefferson Medeiros, que muito nos honra aqui na bancada hoje, falando sobre câncer de tireoide. Mito ou verdade? Todo mundo me falava que a tintura de cabelo é que faz com que mulher tenha muito mais câncer de tireoide, porque não sei o que, não sei das quantas. Fazer mamografia, põe o colar, porque senão os raios, a radiação vai para a tireoide. O que é, o que não é? Eu, por exemplo, não sou obesa, tenho uma alimentação saudável e tive câncer de tireoide. Ou seja, as regras não são genéricas, né? Não é que nada, é para nem um, tudo não é para para todo outro, mundo, né? verdade. Como dizia já nossas mães, você não é todo mundo. Com certeza. Então, na realidade, assim, tintura de cabeça não tem nada a ver. Tintura de cabelo esquece. Quando a gente fala sobre irradiação, a única coisa que se sabe que realmente pode dar câncer de tireoide é a irradiação, mas aí a gente vai fazer um adeno. Os acidentes nucleares, tanto na Hiroshima, Nagasaki, o Chernobyl e Fukushima, a gente sabe que principalmente as crianças que estão naquele perímetro, eles tiveram um acréscimo dos casos de câncer de tireoide, em média 5 anos depois desses acidentes, a gente começou a colher. Então, se jogar ali no Google Fukushima, câncer de tireoide, vai ver que começou esse aumento. Porém, eu tive que ter uma responsabilidade muito grande, porque eu nasci em Salvador, mas cresci em Recife. E estava num grupo de amigos e amigas, e estava todo mundo discutindo sobre isso, falando sobre usar a plaquinha aqui na hora de fazer mamografia, todo aquele cuidado, aquela história de que o câncer de tireoide vinha por causa da irradiação da mamografia. E eu fui fazer um estudo realmente pesado, eu fui atrás de estudos que tivessem evidência. E o que é que eles falam? Eles falam que, na realidade, a irradiação que a gente vai ter, a mulher vai ter por causa da mamografia, é muito, muito, muito baixa. É ínfima. Então, essa irradiação, ela, mesmo tendo efeito cumulativo, ela não tem força para trazer um câncer de tireoide. E eles falavam mais, que quando você vai fazer a mamografia, que você usa realmente aquele traçozinho ali que é de chumbo, às vezes ele piora a qualidade da mamografia, do exame da mamografia, que é muito mais importante, e ele não traz nenhum o benefício quando a gente pensa que ele não vai trazer câncer. Então, assim, realmente, são dois mitos muito grandes. É importante, por isso que eu até disse para você no começo, o quanto importante é eu estar aqui para a gente tirar essas dúvidas das pessoas. Forno micro-ondas, a irradiação do forno micro-ondas para o alimento. Se você vai imaginar que o forno micro-ondas, o tipo de irradiação dele é completamente diferente. E outra coisa, se você for lembrar, logo que começaram a ter os micro-ondas, achavam que ia ter aumento de câncer de cérebro. Não sei se você lembra dessas histórias que vagavam. Não, eu já ouvi horrores. E hoje em dia, o celular, todo mundo dizendo, não, agora com o celular todo mundo com a irradiação você vai ter um aumento. Não, existem coisas que a gente tem que estudo, vamos dizer, celular mesmo. A gente sabe que o que atrapalha muito mais perto ali da hora do sono, quando você está no celular, o estímulo, ele diminui em 50% a quantidade de melatonina. Então, as pessoas têm dificuldade muito de dormir de noite, hoje em dia, por quê? Porque fica no celular. Então, assim, cada um vai ter seu peso e sua medida. Mas câncer de tireoide não tem ligação com nada disso. Perfeito, esclarecido. Agora, quando diagnosticado, né, deu positivo, qual a recomendação da medicina em caso de câncer de tireoide? Olha só. É pequenininho, deixa aí, dá para esperar mais 10, 20 anos e tal. Disso você não vai morrer. Eu ouvi isso também. Sim. Olha só, existe um estudo japonês que ele já tem há algum tempo, que trazem que câncer de tireoide, aí vamos lá, a gente determina 3 principais de câncer de tireoide. Os bem diferenciados, que é o papilífero, que são os mais comuns, 90% deles. Tem o câncer medular, que é um câncer que é muito ligado em hereditariedade e ele tem uma chance de mortalidade muito alta. E o anaplásico, que é um câncer que quando tem, em média, 6 meses de vida só esses pacientes. Graças a Deus, esses dois são raros. Quando a gente vai falar do câncer de tireoide, a gente fala dos bem diferenciados, dos papilíferos, que são 90% deles. Esses aqui, os japoneses, eles pegaram no hospital onde os cânceres dos nódulos, que são menos de 1 centímetro, eles acompanham.
Na realidade, não são todos. Eu já disse, quando fazendo já a revisão, alguns, se eles têm dúvida, eles funcionam para ter certeza se é câncer, dando positivo, eles acompanham. No Brasil, a gente vai fazer um paralelo. Primeiro, lá, se você tem que voltar daqui a 2 meses para fazer ultrassom, se você não voltar, eles vão na sua casa, eles vão ligar, eles vão dar um jeito de te trazer. Aí eu pergunto, o meu caboclo do interior, lá de Erunepé, lá de Benjamin Constant, eu vou conseguir ter esse controle? Eu começo a tentar personalizar. Eu acho que a medicina, ela anda muito para isso. E aí a gente vai, desses pacientes que têm um micro câncer, que foram acompanhando, cerca de 1 a 2% tiveram metástase à distância para pulmão. Aí eu fico pensando, você queria ser essa pessoa que tem metástase no pulmão? Entrar nessa porcentagem. Você sabendo que você poderia ter operado, ter uma chance de cura alta, era um nódulo muito pequeno, a cirurgia ia ser mais simples. Então, assim, a gente tem que pensar nos dois lados, mas a priori teve nódulo tireoidiano que funcionou e deu câncer, você vai ter que operar. O tipo de cirurgia, antigamente acreditava-se que todo mundo tinha que tirar a tireoide toda. E tinha teoricamente na época era um doido, que era o Dr. Jatin Shah, era o chefe do serviço do Memorial, que é o principal centro de Nova York de câncer, que ele, quando tinha nódulos menos de 1 centímetro, ele tirava só metade da tireoide e acompanhava. Eu lembro que desde a residência eu vi esse cara, todos os congressos mundiais, quando ele vinha aqui no Brasil, todo mundo ficava criticando ele, até o momento que ele conseguiu trazer um trabalho grande, bem escrito, de 10 anos de acompanhamento, onde ele viu realmente que os nódulos que são menos de 1 centímetro, aí ele começou a determinar, tem que ser paciente menos de 45 anos, tem que ser pacientes que têm nódulo único, quer dizer, no outro lado não pode ter. Então ele especificou que assim, não é qualquer um. E a grande maioria dos nódulos, eles normalmente são benignos, mas isso só quem vai tirar essa conclusão. Exatamente, na cirurgia. Antes na punção. A punção e a ultrassom, né? Então, assim, a gente começou a entender que não precisava, a gente começou um tempo a operar todo mundo, tirando a tireoide de todo mundo, e de repente a gente começou a ver que a gente podia só tirar metade. E aí muitas pessoas me perguntam, mas por que tiro metade e não tiro tudo? Quando você deixa metade da tireoide, a sua tireoide, se ela estiver funcionando antes da cirurgia, a tendência é que a outra metade ela produza os seus hormônios. Recupera. Então, assim, você não precisa ficar tomando hormônio para o resto da vida. E a qualidade de vida, ela dos pacientes que tiram a tireoide toda, muitos pacientes falam que, olha, doutor, eu faço a mesma coisa que eu sempre fazia, mas eu vejo que eu estou um pouco mais cansado. Tem algumas pacientes que eu acho até interessante, que tem uma diminuição na libido, onde o marido nunca veio em nenhuma consulta antes da cirurgia. Você operou, a paciente perde a libido, aí o marido dela aparece e fala assim, poxa, doutor, você operou em cima e embaixo a mulher não está funcionando mais. E na realidade, então, assim, a gente começou, a medicina, Júnia, ela está seguindo para isso. Ela tem que ser personalizada. Com certeza. É para você. Então, assim, é diferente, eu lembro que muito quando a gente operava, logo que eu cheguei em Manaus, lá no Hospital do Câncer, na Fundação SECOM, às vezes tinha um paciente que tinham aqueles índios com bócios enormes, onde um lado da tireoide era pequeno, o outro era muito grande. Nesses casos também cirurgia, né? E aí vão para a cirurgia. Só que o que a gente fazia? A gente deixava, se não fosse câncer, a gente deixava um pedaço da tireoide lá, a outra metade da tireoide. Teoricamente era para tirar tudo, mas qual era o pensamento nosso da regionalização? É um paciente que a chance de eu ver ele vai ser muito baixa, de novo. Ele vai voltar para o interior dele. E a chance de ele no interior ter o hormônio da tireoide é mais baixa ainda. E a de ele ter o hormônio e também não ter o dinheiro é grande. Com certeza. Então, assim, se esse paciente que eu tiro a tireoide toda, que é o índio, que vai voltar lá para a sua tribo e que ele não vai tomar o hormônio, ele pode morrer porque ele vai fazer um hipotireoidismo severo, vai ter alterações que ele vai vir a falecer. Afetar, né? Quando é necessária a iodoterapia? Quando retira? Olha só, aí o iodo que a gente come, e nosso sal é iodado, isso é determinação realmente já do nosso governo, esse iodo que entra no nosso organismo, ele vai ser o combustível para a tireoide produzir o T3 e o T4. Então, quando ele produz esses hormônios tireoidianos, ele é como se fosse a gasolina para botar para esquentar e fazer funcionar. Os pacientes que têm câncer de tireoide,
Eles não precisam de quimioterapia, eles não precisam de radioterapia, a não ser algumas exceções, mas por quê? Porque a gente consegue fazer o iodo radioativo, que é o iodo 131, e a intenção do iodo radioativo é queimar os restos tireoidianos, que qualquer cirurgia vai ter, e queimar possíveis metástases, tanto para volta para os gânglios, quanto para pulmão ou para osso. Chances de cura? A chance de cura altíssima. Né? Então, assim, mas só que aí vai. Aquele momento lá atrás que eu falei que a gente tirava a tireoide de todo mundo, a gente fazia iodoterapia para todo mundo. E a gente começou a ver que não. Essas pacientes que fazem tireoidectomia parcial, por que faz parcial? Porque eu sei que a chance, ela não vai precisar de iodoterapia. Mas o tempo está acabando. Daria, assim, outro bloco tranquilo para falar, inclusive, sobre medicina e espiritualidade. Que sem fé a gente não consegue não, com nada. certeza. Precisa muito de todo esse apoio espiritual. Considerações finais, planos, eu sei que é multiatleta, é médico, é garoto também agora dando esclarecimento nas rádios, isso é importante. Eu acho que o mais importante é que a gente realmente faltou tempo entender que quem bota a doença e quem tira a doença é Deus. Na realidade, nós estamos aqui na passagem e que estudos já comprovam que quando você tem pensamento positivo, uma espiritualidade muito grande, sua ligação com a pessoa lá de cima, sem religião, sem nada, é você e ele a conexão direto. Os resultados são muito maiores e eu acho que ninguém melhor do que você para falar sobre isso. Amém. Verdade. Eu sou muito grata, viu, pelo sucesso da minha cirurgia e de tantas outras que o senhor realizou. Sou grata a ele, sobretudo, sim, né? Ele, obrigada sempre. a você que nos acompanha. Agora em março, o Band Entrevista já vai completar 2 anos aqui na TV Band Amazonas e você nos prestigiando. Muito obrigada. E é isso, estamos de volta até o próximo sábado com mais um convidado especial, com certeza. Música